Mas é uma história brutal, brutal. Se sentirem preparados, leiam-na. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. A minha convidada de hoje é a Fátima Lopes, apresentadora, não a estilista. Muitas vezes tem que se esclarecer para se distinguir as homónimas, mas também podia apresentar como bricoleur, já que tem imenso jeito para bricolagem, não é? E grande renovação, grande parte das renovações da Casa do Alentejo foram da tua responsabilidade. Tenho feito algumas coisinhas, gostava de fazer mais. E tens jeito? Eu acho que tenho capacidade de aprender. Jeito, não sei se não estás a ser muito simpática, mas olha, mal ou bem, tem um sabor tão bom ser feito com as nossas mãos, isso não tenhas dúvida. Já fiz coisas que percebi que tinha feito mal e no ano a seguir tive que repetir para fazer bem. Mas é que se aprende. Exatamente. Boa. A Fátima é tão pontual que se avisa que vai chegar atrasada é porque vai chegar a horas, porque para a Fátima ser pontual significa chegar mais cedo. Lá está, eu hoje vim ainda mais cedo, eu também chego sempre mais cedo, porque eu sabia que tu virias mais cedo. E tu viste que eu cheguei um bocado mais Chegaste cedo. um quarto de hora mais cedo. Eu tinha já chegado, consegui passar-te. A Fátima não resiste a um bom bolo de bolacha, é mesmo capaz de ter o seu bolo favorito. Sim, adoro, desde miúda. Com café, não é? Com café, aquele feito. Pois tu não gostas de café, mas eu adoro café. Bom. Sabes que eu gosto mesmo daquele feito com o açúcar a trincar. Bolo de bolacha, já sabem, miminho para a Fátima. Não gostas é de marisco, mas estás barato então. Sim, é assim, não gosto. Se me disseres não há mais nada para comer, eu não vou morrer à fome com um prato de marisco à frente. Sim. Mas não será a minha primeira opção, seguramente, nem a segunda, e se calhar nem a 10ª. Ok. A Fátima adora música, mas é péssima com letras, inventa sempre as letras. Podes fazer mini karaoke com instrumental e fazes muito com o Show das Poderosas, que cantas muitas vezes, só que a letra é inventada, tudo, apesar de parecer certa. Exato. Não, aliás, decorar letras não é uma coisa para mim, mas não há problema, eu vibro com a música na mesma. Ora bem, isso é que interessa. Exatamente. Dança como se ninguém estivesse a olhar. É isso mesmo que faz. Tem amigas de todas as idades, dos 26 aos 87, e é boa amiga, ouve a sério e aprende com as várias gerações, sem ligar aos números. Sim, isso para mim é importante. Que bom. Isto é a amizade. Sim, é a amizade e não é só isso, é mesmo muito bom tu teres amigos e amigas de idades completamente diferentes. É porque a visão que tu tens da vida também é completamente diferente, isso é muito giro. E aprendes, não é? Muito, muito, com as várias gerações. Aquela ideia que às vezes os antigos diziam, com a malta nova não se aprende nada. Olha que eu não acho, eu acho que com a malta nova se aprende muito. Com a vida dos outros. Sim, sim. E não é só isso, ganhas uma perspectiva para a frente que provavelmente não tinhas, não é? Porque eles têm uma visão mais fresca das coisas. Mesmo até com as amigas da nossa idade, há perspectivas diferentes. Então não. Portanto, traz ainda mais bagagem. Duas cabeças já quer dizer duas visões diferentes. Então vale a pena. Se por acaso as idades não coincidirem, melhor ainda. Exato. E como tens lá está bastantes amigas e mais novas, já foram consideradas pela imprensa tuas filhas, e então de tal maneira que entre esse grupo de amigas até se tratam por manas ou primas, ficou a piada. Exatamente. A Fátima faz meditação antes de cada programa e de cada momento importante. Mesmo quando fazias programa diário e estando nesse formato há anos, nunca entravas em estúdio sem te refugiares um bocadinho no camarim para fazer a tua meditação. É muito importante. É um momento em que eu é como se recuperasse o meu foco, percebes? Porque tu, enquanto preparas um programa, a tua cabeça está em 1000 sítios e em 1000 coisas. Tu depois tens que refocar de forma a que tu estejas só no teu papel, já não estás nos outras 50.000 coisas que estiveste a fazer ao mesmo tempo, tens de estar só no teu papel, e isso é muito importante, e a meditação dá-nos essa capacidade. Tu ali em 2 minutos, 2 respirações bem feitas, focas na tarefa e aí vai ela. E é o quê? Fechas os olhos? Fecho os olhos, faço 2 respirações bem profundas, e nessa altura normalmente o que eu faço é visualizo o espaço onde vou trabalhar e visualizo-me no espaço, e imagino-me cheia de luz, tranquila, muita luz à minha volta. Eu peço sempre muita luz para toda a gente à minha volta e de alguma forma como se eu programasse aquele sítio para que ele esteja com a energia certa para que as coisas corram bem, e isso dá-me imensa tranquilidade porque eu entro e sinto que está tudo no mesmo mood, o que eu acho que é bom, ajuda. Como é que consegues em 2 minutos? Porque tens experiência? Porque tens jeito? Porque tenho experiência. Não. O jeito toda a gente tem. Isso é um mito. Olha que é um mito. A ideia de que só algumas pessoas podem meditar é um mito. Todos nascemos com capacidade de meditar. Eu tenho muitos anos de prática. Eu comecei a fazer meditação, eu tinha 27 anos. Portanto, imagina, não é? Já quase 25 anos em cima e continuo a fazer meditação. Isso dá-te uma prática que tu consegues fazer em qualquer situação. Eu faço no carro, eu faço sentada num sítio qualquer, mesmo com pessoas a passar à minha volta. Um café cheio de barulho, consegues? Se eu quiser, sim. Até estou com os olhos abertos, estou com ar de que estou ali, mas não estou. Que engraçado. Estou ausente. Isso é Estou no meu mundo.
É uma sorte, enfim, sorte não porque trabalhaste, não é? Dá muito trabalho chegar lá, mas é bom, sabes porquê? Porque tu quando precisas e quando queres, crias a tua bolha, mesmo com pessoas à volta. E tu ficas na tua, não é? Ficas ali. E durante esse bocadinho, eu às vezes não sei se consigo explicar bem isto às pessoas, mas esse bocadinho que eu sinto, imagina, eu vou fazer um trabalho, sei que não consigo estar sozinha até começar esse trabalho, e eu preciso daquele tal meu bocadinho. Eu de repente fico calada simplesmente, é um truque que eu faço, pego numa folha como se eu estivesse a ler o que está nessa folha, isto, mas a tendência é não me interromperem porque eu estou a ler. Eu estou a olhar para a folha, não estou a ver o que está na folha. Eu estou a mergulhar em mim aqueles 2 minutos que eu preciso, e quando eu levanto os olhos eu já fiz o que precisava. E elas achavam que eu estava a ler. Esperta. Truques. Fica aqui exatamente a dica. Truques. A Fátima é das apresentadoras mais reconhecidas em Portugal. Hoje vamos conhecê-la enquanto leitora. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo, Mariana. Que bom. Tu tens a biblioteca organizada por temáticas e autores. Sim. Fantástico. Olha, vou-te dizer que é uma coisa que me deu muito trabalho e não tem muito tempo. Fiz isso durante a pandemia. Numa das épocas em que tive ali uns 3 ou 4 dias que não tinha os meus 2 filhos em casa, e de repente vi-me sozinha no espaço, e eu disse, espera lá, é agora que eu finalmente vou atacar aquele escritório, porque precisava de atacar o escritório. E a mim faz-me alguma confusão, faz-me muita confusão de desorganização. Eu lido muito mal com desorganização e desarrumação. São 2 coisas que me desorganizam, ok? Eu não posso viver no caos. Arruma a sua casa, arruma a sua vida, já é o livro da Marie Kondo. Completamente. Eu preciso ter as coisas arrumadas, preciso saber onde é que tenho tudo, etc. Então, comecei a perceber que realmente podia dar ali uma ordem. E então, arranjei primeiro por autores, que é mais fácil. E, portanto, eu já sei onde é que tenho as prateleiras. Imagina, da Helena Sacadura Cabral, do António Damasio, não sei o que, eu sei onde tenho as prateleiras destas pessoas. Depois, há muitos autores que eu só tenho um livro, não é? Portugueses e estrangeiros. E então, fiz umas quantas prateleiras que são prateleiras de romance português, romance estrangeiro, mas heterogéneo. Depois tenho prateleiras da espiritualidade, tenho imensos. Eu até já tive que levar para a minha casa no Alentejo, estão-me sempre a oferecer. Prateleiras ligadas à educação, porque eu tenho muita coisa de muitos psicólogos, porque eu gosto muito de ler nessa área. Depois tenho prateleiras ligadas à parte das viagens. Tenho imensos roteiros, uns sítios que eu já fui, outros que eu não fui. Depois tenho 2 prateleiras de biografias, e é assim que eu tenho as coisas. Categorias. É mais fácil, sabes? Encontrar, claro. Agora, claro, o que é que me acontece quando recebo muitos livros na mesma semana? Se as prateleiras em questão estão cheias e eu já não estou a ver o que é que... Às vezes ponho tudo para um determinado sítio. Aí começa o caos. Quando eu respondi às tuas perguntas no outro dia, eu dizia, estou aqui à procura do livro, não sei bem onde é que está. Quer dizer que ele deve estar no sítio errado. Se estivesse no sítio certo, eu sabia onde ele estava. E tu recebes livros, consegues ter a coragem de dizer, ok, este não vou ler de certeza, ou não é o meu género, dou. Ai, sim. Pronto, já estava tramada. Sim. Mariana, vamos lá ver. Muitas vezes. O que é que eu faço? Eu faço 2 coisas. Quando eu recebo os livros, se é um livro que eu quero ler, mesmo que eu saiba que não tenho tempo agora, mas que eu quero ler, ou arrumo na minha casa aqui, eu levo para a minha casa no Alentejo. E lá não está nada por categorias nem nada. É tudo a molho e fé em Deus, ok? Eu vou pôr nas prateleiras. Até o dia em que eu tiver tempo. Se é um livro que não me interessa a temática, ou não me interessa o autor, ou o que for, mas eu sei que tenho pessoas próximas que gostam, eu passo de uma forma pessoal, digo, olha, recebi um livro de um autor que tu adoras, toma lá e lê. Se não é o caso, eu entrego sempre a pessoas que têm contactos com bibliotecas. Ok? Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que trabalha muito e conhece muitas pessoas idosas e trabalha com muitas instituições de idosos, estão sempre ávidos de receberem livros. Boa. E então eu mando para lá e ela depois distribui conforme é necessário. Livros infantis, o que me acontece é, quando eu recebo livros que já não são para a idade do Filipe, e porque eu tenho muitos livros, eu entrego mesmo a uma biblioteca de uma associação onde o meu Filipe estudou na pré-primária, e que tem uma biblioteca muito bonita e que estão sempre muito receptivas a receber livros. Portanto, os meus livros nunca se estragam, eles têm sempre um bom caminho. Nunca vão para a reciclagem? Não. Olha, eu acrescento um truque bom que foi a Marie Kondo, há pouco falei nela, que eu brinco que era o meu primeiro livro de autoajuda, que era Arruma a Sua Casa, Arruma a Sua Vida. E ela dá ajuda para destralhar. E eu nem sou muito tralheira, mas gostei mesmo de ler o livro dela. E ela diz uma coisa sobre os livros, que isso sim eu tenho muito. E ela dizia, se não vai reler, porque é que guarda na prateleira? Se não gostou, porque é que guarda na prateleira? E é verdade, há livros que eu não adorei, e volto a pôr na estante, não é? E de repente, realmente eu não vou... Mesmo, ou gostou, mas não vai reler.
Há uns que se eu gostei muito tenho que ficar com eles, não é? Mas eu consigo dar, são toda tramada, já Pois, torres eu no chão. também começo a ter esse problema, mas eu é assim. Mas estes argumentos é bom para estou a acrescentar aos teus para te ajudar. Não, é maravilhoso, isso é uma ajuda boa, porque eu, por exemplo, se gostei do livro, não me faz sentido dá-lo. Sabes porquê? Porque eu penso sempre assim, se um dia me cruzar com alguém que me diz, aconselha-me um livro, eu sou capaz de emprestar aquele meu livro. Digo sempre tem um V de volta, ok? Mas olha, diz-te a experiência que nem sempre te volta. Pois não, as pessoas infelizmente, olha agora de repente atravessou-se-me aqui na mente uma amiga minha que lhe emprestei uns quantos livros já há uns anos e ela não me devolveu, vou-lhe ligar. Boa. Só por causa disso. Agora, não me tinha lembrado de se eu não amei o livro, não voltar a pô-lo na estante, mas boa. isso eu vou fazer. É um ótimo argumento. E vão sair de lá uns quantos. E a ideia de estralhar é uma ideia muito boa. Eu também gosto muito das sugestões dela. Boa. Olha, o primeiro livro que tu trouxeste, fiquei felicíssima, porque eu adorei este livro e ainda não tinham trazido para esta conversa. Lá Onde o Vento Chora, da Delia Owens. Grande livro. Olha, vou-te dizer, Mariana, que nos últimos anos eu acho que foi o livro que eu mais gostei de ler. É lindíssimo. É o livro que eu sinto que mais impacto teve em mim. Mas quando digo impacto, eu tenho até alguma dificuldade em falar do livro sem me emocionar. Vamos a isso. Porque a história de vida eu não vou contar o livro, que eu quero que as pessoas leiam o livro. Podemos contar a sinopse. Podemos contar a sinopse. Portanto, temos aqui uma menina que vive numa família muito pobre e, portanto, eles vivem no meio, vamos dizer, da selva para ser mais fácil, um pantanal. num pantanal, por aí, não é? Aquilo é uma família difícil e disfuncional e, portanto, um dia a mãe vai embora. Ela vê a mãe, ela tem 6 anos, Ela vê a mãe ir-se embora e ela a mãe não descreve volta. muito bem o que a mãe levava calçado. Fiquei sempre com a imagem dos sapatos com o tacão da mãe ir embora com a mala, etc. É super visual. É super visual. Depois os irmãos também vão acabando por seguir a vida deles e ela fica ali com um pai que passa dias e dias e dias desaparecido e, portanto, ela tinha 6 anos e ela desenvolve tudo o que são os truques para a sobrevivência numa ligação com a natureza tão profunda e tão bonita, onde a natureza lhe dá, eu ia dizer tudo o que ela precisa, não dá tudo. Há coisas que a natureza não consegue dar, mas muito poucas. E no fundo, o que acontece com este livro, primeiro, eu sempre fui uma pessoa que respeitei a natureza, mas a partir deste livro, eu vou-te dizer que passei a olhar para tudo de outra maneira. É impossível não olhares de outra maneira, é impossível tu não reparares no vento e na forma como o vento está hoje e não estava ontem. O som dos passarinhos é completamente diferente. Quando tu ouves o barulho da água ou de uma coisa qualquer que tu sentes que é o restolhar de umas folhas, tudo fica diferente. Os teus sentidos ficam apurados depois deste livro. Depois a noção que nós temos do que é suportável em termos humanos também muda completamente. Depois de ler este livro, eu percebi que há coisas que nós, afinal, conseguimos suportar e conseguimos com elas construir muitas coisas. Depois, ainda outra das coisas que também me ocorreu hoje em dia, temos uma certa tendência em tornar muito grandes determinadas dificuldades da vida, determinadas situações, por exemplo, episódios de bullying que as crianças vivam na escola e que é uma coisa grave e que é uma coisa que tem que ser combatida o mais possível, mas às vezes parece que um episódio pequeno é assim uma forma, é qualquer coisa que vai hipotecar para sempre o futuro desta criança. Quando se lê este livro, percebe-se, meu Deus, onde é que está essa fronteira? Ela está tão longe do nosso pensamento. É um livro que eu acho que devia ser de leitura obrigatória. E as pessoas que não parassem para refletir nele deviam ser levadas a pequenas conversas com outros que orientassem essas conversas para elas perceberem a dimensão das mensagens que ali estavam. É porque a vida delas ia mudar. Sem dúvida. Devia ficar no Plano Nacional de Leitura. Devia sim. Isso é leitura obrigatória. Devia sim. Mesmo Devia nas sim. escolas. Ali do 10º para o 12º, naqueles anos em que há mais maturidade, com o acompanhamento dos professores, mas sim, a vida ganha uma outra leitura com este livro. E é uma história, lá está, de solidão, de uma miúda que cresce sozinha e um bocado abandonada, pelos que muito amava. Abandonada, sim. Depois, nesta aldeia próxima, as pessoas não eram muito amigáveis, ela nem sequer nada, estava na escola. Como ela era uma menina diferente, não é? E era selvagem, não ajudavam em nada. Não ajudava. E depois há um crime
e ela é virada suspeita, e não vamos estragar mais nada, mas é incrível. E este moralismo, estas mensagens que nós tiramos não são as melhores, a melhor maneira das mensagens chegarem, não é? Sim. Não são ditas, tu percebes-las, estão subentendidas. É incrível. Este livro chama-se Lá Onde o Vento Chora, Where the Crawdads Sing. É um ótimo livro. Vai para filme e, por favor, não vejam o filme já. Leiam primeiro. Eu acho que sim. Eu até tenho medo depois de ver o filme, mas bom, eu já li o livro, mas este é daqueles livros que eu acho que daqui a uns anos, eu li-o no verão passado, e eu acho que daqui a uns anos eu vou querer voltar a ele, porque de certeza que com a experiência da vida eu vou entendê-lo de outra maneira, mas essa outra maneira vai ser boa para mim na mesma. Eu acho que ainda tenho lições para tirar dali. Há coisas que eu eventualmente não percebi tão bem, sabes porquê? Porque eu não sou tão velha quanto a autora. E a autora tem uma experiência de vida, e até por ela ser uma mulher ligada à natureza, na sua formação académica, eu acho que eu ainda tenho ganhos para tirar deste livro. Boa maneira de pôr a coisa. A autora é a Delia Owens, ela já era coautora de 3 livros de não ficção sobre a sua experiência, lá está, como cientista da vida selvagem em África, é zoóloga, tem um doutoramento em comportamento animal, vários artigos nesta área da ecologia, como disse a Fátima, ainda venceu um prémio para artigos sobre a natureza, e este é o seu primeiro romance, e foi um best-seller. Sim. Exatamente, ela que não pare. Grande livro, então. Lá Onde o Vento Chora, Delia Owens. Outro livro que tu me trouxeste, também foi filme, aliás, este anterior vai para filme. Este, que é o quarto de Jack, já é filme, mas eu fiquei cheio de vontade de ler este livro, e este sim está no Plano Nacional de Leitura, para o 8º ano. O quarto de Jack eu não vi o filme. Tu viste? Não, mas eu quero ler o livro. Pronto, mas lê. O filme chama-se O Quarto, ou Room. Pronto. Sim, mas lê. Agora, vai consciente... É e duro. Tu és mãe, é duro. Vai consciente que é para levares com um murro no estômago muitas vezes. Eu quando às vezes digo isto, as pessoas dizem assim, mas tu és doida, então tu lês livros para ficares deprimida. E eu respondi relativamente a este livro, quando me disseram isso, eu respondi que levei tempo a pegar neste livro. Eu já tinha este livro há uns bons anos, até me lembro quem foi a pessoa que me deu o livro, e na altura disse-me, não leias este livro numa altura qualquer, lê quando te sentires preparada. Eu fui atrás, vi a sinopse e disse, ok, não é já. E eu esperei 3 anos para ler este livro. Sim, porque é duro, se estivermos tristes, que não é a melhor altura. Não é só isso, não é só às vezes não é questão de tristeza, é a fase da vida em que tu estás, até na relação com os teus filhos, na forma como tu estás a viver a educação dos teus filhos, o construires um projeto de vida com os teus filhos e para os teus filhos, tens que escolher um momento para ler aquele livro, porque ele é de uma brutalidade, e de novo, com algumas, como é que eu ia dizer, com pequenas doçuras, com pequenos momentos de grande beleza entre esta criança e a mãe. Eu não quero desvendar, eu não quero mesmo desvendar a história deste livro. Mas podemos ir à sinopse. Mas podemos ir à sinopse. 5 anos, ele é o narrador. Sim. E está o mundo dele... Começa e acaba naquele quarto onde ele vive com a mãe. Pronto. Porquê? Porque a mãe está ali raptada e, portanto, ele ali vive, não conhece outra vida, senão ali naquele espaço com a mãe. Isto até nos leva para muitas notícias que nós ouvimos de pessoas que foram raptadas e que viveram anos e anos no quarto do malfeitor, não é? Exatamente. Sabes que a autora diz isso, que se inspirou, eu lembro-me da miúda alemã. Sim, que agora não me estou a lembrar o nome dela. Também não me estou a lembrar, mas pronto, mas todos nós, é do nosso tempo, é recente. Sim. Foi 18 anos, 8 anos, ela tinha 10 anos quando foi raptada, 18 anos quando foi descoberta, sim, quando fugiu, exatamente. Pronto, e esta autora baseou-se na história dessa e de outras e faz sentido, não é? E faz sentido. Mas a vida de uma criança que começa e acaba naquelas 4 paredes, os sons que ela tem como referência, o crescimento que ela faz a partir dos poucos sons que tem, dos poucos relatos que tem, da pouca informação, afetos e tudo que tem, é uma coisa assustadora. Sabes que eu quando abraçaste os teus filhos quando acabaste de ler? Não, é que acabei, eu pelo meio abraçava os meus filhos e pensava, eles estão aqui, eles têm um mundo de tudo. Quando digo de tudo é de afetos, de informação, de pessoas. Tem mundo, literalmente. O Jack começava e acabava ali. E como é que, apesar de tudo, esta criança, por isso é que eu acho que a infância é uma coisa maravilhosa, porque as crianças desenvolvem às vezes ferramentas que nós não sabemos onde é que elas foram buscar.
Tanto que, às vezes, os mais velhos dizem, mas onde é que ele aprendeu isto, não é? Mas onde é que ele foi buscar isto? Eu acho que há ali qualquer coisa que vem, para além daquilo que nós lhes ensinamos. As crianças vêm com um kit qualquer que nós não conhecemos e cada criança traz o seu kit e é esse kit que muitas vezes as salva. E o Jack foi, em parte, salvo pelo seu kit. Que não sei de onde vem, mas ele veio com um kit de sobrevivência, primeiro, obviamente, mas é uma história brutal. Brutal. Se sentirem preparados, leiam-na. É preciso coragem, mas vale a pena. Leiam-na, sim, vale a pena. Vale a pena. Maravilha, é o nome deste podcast. Esta autora, portanto, o livro chama-se O Quarto de Jack e a autora é Emma Donoghue, é uma irlandesa que depois foi para a Inglaterra e Canadá e hoje vive em França. Mas pronto, ela escreveu vários livros e alguns best-sellers, portanto, de facto é uma boa escritora que também ajuda, sem dúvida. O teu último livro, já temos aqui outro para falar. Mais um livro que tu trouxeste hoje, Liberta-te de Pensamentos Tóxicos, da Ruth Caldeira. Ainda não é um best-seller. Estamos a ajudar, estamos a contribuir. Aliás, convido a ti, Fátima, e a quem nos está a ouvir, o episódio número 5 deste podcast, a Cuca Roseta também me falou neste livro. Porque a Cuca também é acompanhada pela Ruth. É. Conta-me lá, fala-me lá deste livro. E nós cruzamos, olha... E tem o teu prefácio. Tem o meu prefácio. Este tem o meu prefácio, mas a Ruth já escreveu vários depois deste livro. Este foi O Poder da Meditação, Simplifica a Tua Vida... Este foi só o seu primeiro livro. Sabes que eu, quando me cruzei com a Ruth, bom, eu já estava nesta área espiritual e na área do desenvolvimento pessoal há uns bons anos. A pessoa que me acompanhava tinha falecido e, portanto, eu tive ali uns anos que não tinha ninguém com quem eu sentisse que fazia sentido continuar este caminho do desenvolvimento pessoal. Até que um dia, naquele... não gosto de usar a palavra fatídico ano, mas de alguma forma foi em que eu tive um mês sem voz, e para nós um mês sem voz, pois nós trabalhamos com a voz, foi qualquer coisa de muito impactante para mim. A Ruth foi ao meu programa quando eu não estava. Estava a ser substituída por alguém e um dos colegas da equipa disse, Fátima, mandou uma mensagem a dizer, olha, teve aqui hoje uma jovem no programa que eu acho que tu devias ir a uma consulta com ela e que tu ias gostar dela. Mariana, eu não sabia nada dela. Eu não fui ver o programa, nada. Pedi o contacto, mandei uma mensagem e marquei uma consulta. Assim, ok? E ela na altura atendia num espaço muito pequenino, até dividido com outras pessoas, e eu lá fui. Ela tem um ar muito, porque é muito jovenzinha, tem ar muito de miúda, passa sempre minha filha, quando andamos juntas. Mais sempre, uma. Mais uma, exatamente. É a sua filha? Não, por acaso é minha amiga. E eu lá fui à consulta com ela, e eu senti logo que a Ruth era a pessoa que ia continuar comigo este caminho. E, portanto, com ela eu tenho feito muitos cursos de meditação, tenho feito muitas formações, tenho feito retiros, e com ela eu tenho aprendido muito. E eu fui daquelas pessoas que... ela é formada em comunicação social, como eu, é uma pessoa que escreve muito bem, e eu disse-lhe, tu com a sabedoria toda que já tens, tu podias escrever um livro, partilhares as tuas técnicas e os teus ensinamentos com as pessoas que gostam desta área. E eu falei com a minha editora e disse, eu acho que vale a pena vocês conhecerem a pessoa tal. E realmente... E começou assim, que giro! Sim, fantástico. E a Sofia Monteiro, que fez os meus 9 livros, em várias editoras, mas foi sempre ela, foi conhecer a Ruth e apaixonou-se pela Ruth e disse, não, ela é incrível e nós vamos querer fazer um primeiro livro com ela e depois logo se vê. E correu tão bem que ela já vai, acho que vai lançar agora o 4º, penso que é o 4º que ela fantástico. Vai lançar. Este livro, do Liberta-te de Pensamentos Tóxicos, é um livro que eu continuo a recomendar, apesar de todos serem importantes, porque na verdade, muitas vezes o que está a atrapalhar o andamento da nossa vida e o curso que a nossa vida tem é a toxicidade dos nossos pensamentos. É que o pessoal encarrega-se de boicotar o processo logo. Nós não precisamos de carrascos, porque nós fazemos o trabalhinho todo. Eu quero muito que a minha vida seja melhor. Mas, entretanto, é assim, passas das 24 horas 20 a pensar naquilo que tu não queres que aconteça, ok? A pôres energia e gás nas coisas pequeninas que não têm grande importância, mas que tu dás um tamanho, parece que aquilo é a tua vida. E, portanto, tu próprio encarregas-te de te minar com aquilo que tu não queres. Então, é o que ela diz, e muito bem no livro, em vez de andarem a fazer dietas para perder peso, façam dietas de pensamentos tóxicos e vocês vão ver como a vossa vida começa a mudar. E sabes o curioso? É que quando as pessoas começam a libertar-se mais de pensamentos tóxicos, acreditas que elas também perdem peso? Isto pode parecer estranho. Não é. Sabes porquê? Porque eu quando estou mais triste como mais. Tu e toda a gente. Compensação. Sim, falo Mariana, por mim, tu e toda a gente. Como tristeza que muitas pessoas... É comida... Por exemplo, os psicólogos... Comfort food. Exatamente, os psicólogos falam na fome emocional, que é de alguma forma, e vai bater nisto que a Ruth diz,
quando tu não estás bem, há uma fome emocional que se... Quer dizer, tu podes já vir com essa fome emocional de infância. E são pessoas que ao longo da vida vão sempre comendo mais do que precisam e o errado do que precisam, porque estão sempre a tentar tapar qualquer coisa cuja origem está lá para trás e não está devidamente trabalhada. E isto é a fome emocional. Mas depois, no dia a dia, se tu não tens um bocadinho consciência dos processos, tu vais compensando com a comida. Se tu tens mais consciência de ti e do que tu queres e da linha que tu queres para a tua vida, tu não alimentas tanto esses pensamentos. Logo, não vais à procura da comida para compensar o que quer que seja e naturalmente a balança também se reflete. Mas é muito giro, olha, é um livro super simples, muito prático, e tu acabas de ler o livro e sentes mesmo, yes, eu sou capaz de fazer diferente. Epá, nem que sejam 3 coisas, mas eu consigo fazer diferente. E eu acho que é isto que eu gosto nos livros da Ruth, não é aquele blá 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 dos livros de autoajuda que eu não tenho paciência. Pois, ninguém tem. Eu todas as semanas recebo um novo, ok? Isso, e é mais do mesmo e não... E tem outro problema. E não te identificas. Tem outro problema, alguns deles. Eu não estou a dizer todos, nem estou a dizer os nomes dos autores que eu acho que têm este tipo de discurso. Claro. Pronto, mas eu sei quais são. Que são aqueles que te deixam com a ideia de que tu não fazes mais nem diferente. Se tu não fazes mais nem diferente, é porque tu és pouquinho. Eu utilizei esta expressão de propósito. És porque és pouquinho. É porque és fraquinha. Porque as pessoas verdadeiramente fortes põem em prática tudo isto que eu estou aqui a dizer. Isso não é autoajuda. Então, Pois, exato, okay. Mas lê o tom dos livros. É uma tentativa de discurso construtivo, mas na verdade faz o contrário. Tu sentes-te culpada porque tu não estás a fazer aquilo tudo. Tu não estás a fazer os 80 mil exercícios, uns às 9, o outro às 9h10, o outro às 9h14, e mais a respiração ao 12h03, e mais óleo. E ficas mais frustrada porque nem sequer conseguiste. Pois. Estressada. Tu sabes que não consegues encaixar aquele plano todo e tu dizes, pronto, lá estou eu a falhar outra vez. Oh, malta, se calhar não, se calhar aqui. Exato. Claro, porque é um miminho. Não é? Claro. Exato. Então, no caso da Ruth, não. Os planos dela são sempre coisas muito simples. Eu, por exemplo, tenho no meu telemóvel várias meditações dela que eu faço, todos os dias de manhã faço uma delas. São meditações... É um áudio, não é? Em áudio, mas ela tem meditações escritas. Ela tem, por exemplo, no YouTube gratuito, meditações que vão até 5 minutos. E, portanto, são coisas muito pequeninas e, no fundo, o que a Ruth mostra às pessoas é que qualquer pessoa pode fazer mudanças na sua vida. Não façam as pessoas sentir que são, mais uma vez, incompetentes porque não cumprem os 80 mil indicações daquele livro. Depois agarras-te a quem consegues e em vez de dizer, ele consegue e eu não. Não é? Em vez de perceberes que também tu consegues, de repente há pessoas que parece que têm mais, como há pouco falámos na meditação. Eu não sou cética, mas eu não consigo meditar. Também não tentei imenso. Mas há pessoas que eu acredito que tu dizes que toda a gente consegue. Toda a gente consegue. Mas eu também acho, e eu falo com a ignorância, não tenho a tua cultura na matéria, o teu conhecimento. Eu acredito que há pessoas mais abertas, terão mais facilidade em conseguir. Eu também acho que sim. Portanto, ou seja, isto para dizer, e esses livros que tu estás a criticar e bem, quem não consegue ou quem consegue com mais dificuldade vai-se autoflagelar. Mais uma vez diz, nem uma meditação consigo fazer. Exatamente. Mete graça total. A minha amiga conseguiu em 2 dias e eu continuo a ir ao frigorífico a toda hora. Não, eu digo isto porque assim, eu acho que há muitos livros de autoajuda que são realmente importantes, que realmente ajudam as pessoas, mas todos os que acabam por, de uma forma assim subrepticiamente, cultivar a culpa, são péssimas ajudas. São péssimas ajudas. Porque não ajudam, fazem o contrário. E nós fazemos isso da culpa. Eu engordo e fico triste por engordar, se estou triste engordo mais. Como mais, comfort food outra vez, é um ciclo. Sim, eu recebo muitos livros e faço uma triagem muito apertada. Pois, e tu estás na área e és feia e és conhecedora, portanto também já distingues com mais facilidade. Às vezes basta-me ali uma frase ou a utilização de uma determinada terminologia que eu digo logo, pronto, este sai, next. Não confundas, deixa eu ver se eu consigo dizer isto bem. Que não confundas a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Eu nem consigo dizer isso. É difícil. Não confundas a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Exatamente, não confundas mesmo. Não confundas mesmo. Eu adoro esta expressão, tenho sempre dificuldade em dizê-la, mas adoro. Não, é que é completamente diferente. Pois é, agir. Liberta-te de pensamentos tóxicos, da Ruth Caldeira. Vamos só aqui, temos já os 3 livros, mas eu queria pegar neste só rapidamente, porque é um livro que tu disseste que ofereces muitas vezes e está no teu blog. Está. Sim, senhora. Que se chama A Boa Sorte dos 2 Espanhóis, do Alex Rovira e do Fernando Trias de Bes. Olha, este livro, nos últimos tempos, eu acho que é dos livros que eu mais tenho oferecido. É um livro muito pequenino. 128 páginas. Sim, mas olha, é assim pequenino, então passa muito discreto, quase não dás por ele. Mas é um livro... É um livro de carteira. É um livro de carteira. Olha, e quem ler este livro
Eu diria que aqui sim, tu tens um livro que, disfarçado de história, é um ótimo livro de autoajuda. Porque tu tens aqui uma história, ok, e tudo o que esta personagem tem que fazer e tem que passar para criar aquilo que é a dita sorte, ou boa sorte, tu ficas primeiro a perceber que a tua noção de sorte provavelmente está errada, a tua noção de boa sorte também, e ficas a perceber o caminho que tu tens que fazer para alcançar as coisas que tu queres. Quando alguém chega ao pé de ti, e já te aconteceu de certeza, porque a mim também já, tu falas, tu tens muita sorte. Eu arrepio-me logo da ponta dos pés até à ponta da cabeça, iriçam-se-me assim os cabelos, não é? E eu digo, não, eu não tenho sorte. A sorte trabalha-se. Eu tenho, eu posso ter sido até agora bafejada, e acredito que sim, pelo facto de não ter tido nenhuma tragédia na minha vida, nenhuma situação que hipotecasse muita da minha capacidade de decidir. Mas o que eu tenho feito é decisões que me têm ajudado e trabalhado no sentido da concretização dos meus objetivos. E enquanto às vezes alguns trabalham 2 para um objetivo, eu trabalho 20. E na verdade, se calhar este livro ainda teve mais impacto em mim, porque na minha vida sempre tudo foi conseguido com muito trabalho. Aquela coisa, vou usar uma expressão muito popular, mas é verdade, nasceu com o rabinho virado para a lua. Não. Eu acho que sim, no momento em que me escolheram para a televisão, sem eu ter procurado isso. Esse foi o momento em que eu senti que alguém, e eu sou crente, Deus, disse, vamos aqui acertar a agulha desta rapariga e vamos pô-la lá naquele que é o caminho dela. Vá, pegamos nela e fica ali, vamos ver o que é que ela faz com isto. Depois o mérito é teu. Ele meteu a cunha, mas o mérito é teu. E vamos ver o que é que ela faz com isto. E é aí que começas a construir a boa sorte. Eu sou conhecida por ser muito profissional. Eu sou muito profissional mesmo. Eu sou muito trabalhadora. Não sou nada preguiçosa. Cometo às vezes o erro de ir para além da minha capacidade. Porquê? Porque não dou nada como garantido. És ambiciosa? Sou ambiciosa e não é só isso. Acho que as coisas têm que ser feitas com trabalho, com empenho, com dedicação, com brio, que é uma palavra que eu utilizo tanto quando falo com os meus filhos. Tem que ter brio. Isto tem que ter luz, isto tem que brilhar o que vocês fizeram. Não pode ser só fazer porque se fez. Aquele trabalho, meu amor, não é copy-paste da internet. Maria Alves ia falar aos filhos. Pronto, poderia ser Fátima Lopes a falar ao mais pequeno, porque a mais velha já passou isso. Há muitas mães agora que se reviram, não é? O meu filho chegou, era mais pequenino, mas cheguei a ter trabalhos para a escola em brasileiro. Oh, meu amor. Ai, meu Deus, a sério? É copy-paste do Google. Sim. E eu uso muito esta palavra do brio, porque na verdade, ótima palavra. Brio É ótima. É o brio que leva a isto da boa sorte. Porque tu chegas lá efetivamente, mas tens que ter esta capacidade de trabalhar, de leres os sinais, de veres o que é que a vida te está a mostrar. E esta personagem é de uma riqueza, Mariana. Se tu não leste este livro... Não li, mas o que é que eu vou dar? São 2 cavaleiros que se lançam na missão de encontrar um trevo de 4 folhas. Exatamente. Literalmente à procura da sorte, mas depois o caminho até lá é que te dá esses ensinamentos. O caminho que um faz e o caminho que o outro faz são completamente diferentes. Porque um acredita que a boa sorte é esta coisa que vem dos céus e acabou. E depois tens o outro que trabalha para isso, que mesmo que lhe digam que não há possibilidades nenhuma, se a possibilidade é 0,1, ele vai atrás do 0,1. O outro, se for menos de 90%, não vale a pena mexer os pés. Estás a perceber o género? Sim. É muito interessante. Leiam e ponham os vossos filhos a ler, por favor. Chama-se, é um livro pequenino, nem sequer assusta as crianças mais preguiçosas para ler. A Boa Sorte, é de 2 espanhóis, do Alex Rovira e do Fernando Trias de Bés. Não vou tentar fazer sotaque castelhano. Sim, nem tentes, não peças a mim. Mais de 4 milhões de livros vendidos, incrível. Este livro chama-se A Boa Sorte, então. E é os 10 mandamentos para tornar a boa sorte numa aliada. É muito bom. Olha, acabas este livro e sentes mesmo que podes fazer diferente. Que bom! Sério? Muitas pessoas vão sair daqui. Olha, que bom. Obrigada, Fátima Lopes. Agora tenho um presente para ti. E então? Então, no fim desta conversa, tento sempre dar um livro que eu acho que tem a ver com a pessoa. Ok. Enquanto leitora e enquanto mulher. Certo. E então, já leste este? Não. Tu trouxeste-me o Lá Onde o Vento Chora, que é um certo. livro super especial e senti tudo o que disseste. Para mais, és uma ótima comunicadora, portanto não explicaste melhor do que eu explicaria a beleza daquele livro. Este é outro livro muito, muito especial, chama-se A Educação de Eleanor. E Olha, vou-te dizer que vou guardá-lo para a minha leitura de férias.
E vais-me dizer se gostaste ou não. E vou-te dizer que se gostei ou não, tenho a certeza que gostei, porque eu já percebi que nós, já tinha percebido por várias conversas que nós temos muita sintonia, até na forma como sentimos e vivemos as coisas, mas deixa-me dizer-te que eu tenho muita dificuldade, para não dizer que é praticamente impossível, no meu dia-a-dia, ler livros. Porquê? Porque eu leio tanta informação para os programas, para os artigos que tenho que escrever, etc., que não me sobra tempo para ler um livro. É só quando chega às férias. Portanto, as férias passadas foi lá onde o vento chora, não é? As minhas próximas férias, já sabes, Mariana, vai ser o livro que me acabas de oferecer. Então vá, o que é que tu podes dizer? Então olha, há aqui uma conversa que eu também te convido a ouvir, e quem nos está a ouvir, que é a Inês Patrocínio, foi o episódio número 14. Ela trouxe esse como um dos livros favoritos dela. E agir porque a Inês Patrocínio fala-me do Churchill. Ela é super fã do Churchill e falamos e não tinha ainda arrebentado a guerra que está agora a decorrer, portanto, quando tivemos esta conversa. E depois trouxe-me este romance e Eleanor, essa conversa nós explicamos lindamente. Mais do que gostar desse livro, que é incrível, eu adorei a personagem. Parece que é uma personagem real, é uma mulher diferente, eu não quero contar muito. Houve a conversa com a Inês, nós falamos um bocadinho mais, e a Eleanor é incrível e quer ser amiga dela. Então tu, Fátima, que acompanhaste, sobretudo nos teus programas de televisão, muitas histórias reais e muitas histórias difíceis, esta é uma história difícil, mas é linda. E a Eleanor é uma mulher com dificuldade em integrar-se na sociedade. E depois percebes porque, e no fim tem um twist que eu adoro, quando não estás à espera do que é que vai acontecer no final. Ela faz um amigo no local de trabalho, mas ela tem dificuldade em integrar-se nas amizades normais, digamos assim, convencionais. É uma mulher muito especial. Olha, vou ler de certeza absoluta, vai ser o meu livro de férias. Boa. Vais ter que esperar pelo mês de agosto, mas vais sim. dizer. E é da Gail Honeyman, que é o primeiro livro dela, o livro de estreia dela, que ela é uma mulher que queria escrever, é como eu, digo que quero escrever e depois vou adiando. E ela escreveu, a meta dela foi: estou quase a chegar aos 40, tem que ser agora. E escreveu esse livro de estreia e é incrível. A educação de Eleanor Gail Honeyman. E tu agora lançaste o teu 9º romance, só para acabar aqui a nossa conversa, Faz o que o teu coração pede, que também é ficção. Este é ficção. Os meus livros não foram todos romances. O Mães e Filhas com História é um romance histórico, portanto eu diria aí que é híbrido, não é? E depois tenho Viver a Vida a Amar e Fátima, o Meu Caminho e a Minha Fé, que são 2 livros que não são romances. Todos os outros são romances. Este, Faz o que o teu coração pede, é um romance que nasceu da inspiração da palavra escolha. Eu acho que é bom nós falarmos daquelas coisas que todos... Vamos lá ver, daquelas palavras que no fundo mudam a agulha da nossa vida e que às vezes nós temos medo. A palavra escolha e a palavra mudança são das que mais atraem, mas mais assustam. E eu, muito estimulada pelos meus leitores do 8º romance, do Encontrei o Amor Onde Menos Esperava, que me diziam: Fátima, nós queremos saber mais sobre a vida da Sofia, a vida da Sofia não pode ficar por aqui. Eu disse: muito bem, então vamos lá pegar nestas mesmas personagens e vou escrever um outro romance, que as pessoas podem ler separadamente, mas achei muito curioso na apresentação do livro, a Cátia Guerreiro, que foi ela que apresentou, disse: bem, eu comecei pelo Faz o que o teu coração pede e amei o livro. E depois pensei, mas de onde é que isto nasce? E tive que ir para o outro. Giro. Fez o caminho ao contrário. Dá para ler isolados, tenho mas que perceber. Isso, mas porquê é que esta mulher é assim? Mas onde é que está? Onde é que estão estas origens todas? E então ela fez o caminho inverso, que é uma coisa gira, eu não tinha pensado nisso. Há pessoas que se calhar vão ler este primeiro e depois se perguntam como é que esta aventura começa toda e vão lá para trás. Que bom. E é bom sinal que é bom sinal, sim. Obrigada. Olha, obrigada. Eu também, adorei. Para quem está a ouvir, a próxima terça-feira há mais.